cidade que eu trabalho é Três Lagoas, no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A gente atende, eu faço plantão na maternidade, né? Todos os casos da região, a gente é uma macro-região, então a gente drena casos mais graves todos para Três Lagoas. E é isso. O que mais vocês gostariam de saber do hospital? A estrutura de vocês têm... É um hospital geral? É um hospital geral. Tá. A gente tem praticamente todas as especialidades. Tá. E vocês acabam pegando uma região grande ou pequena? Quem está mais longe vai para aí, demora quanto tempo para chegar? A região mais, a distância, a cidade mais longe, eu acho que de 180 a 200 quilômetros, 150 quilômetros, que é Água Clara. Tá, legal. Você quer compartilhar a sua apresentação? Aí a gente já começa. Vamos sim. Eu vou colocar aqui e ver se vai aparecer para vocês. Tá. Deixa eu achar. Apareceu? Ainda não. Não? Não. Acho que você tem que... Peraí, então. Peraí. Apresentar agora, no cantinho ali da tela, cantinho direito. Agora foi? Ainda não, Larissa. Gente. Você clicou no apresentar agora? Cliquei Só um minutinho, a Hilda está querendo falar, só um minutinho, tá? Tá. Seria interessante colocar sobre a cidade de Três Lagoas, que é uma cidade que faz quase divisa com São Paulo, e também ela hoje é um grande centro de polo industrial, aonde funciona a fábrica de papel também, né, Letícia? Larissa. Então, a gente drena muitos trabalhadores da região do Nordeste para essa região. E isso, com isso, é uma população bem flutuante que eles atendem, que é o caso, que provavelmente vai ser o caso que a gente vai apresentar, que a gente, essa paciente tem uma relação não muito fixa com o serviço, né? Então, é um município que ele cresceu nos últimos 3 anos, Três Lagoas, em função da incorporação dessa indústria lá no município. De papel, celulose, é uma das maiores do Brasil que tem neste município, nessa região. Obrigada, só isso que eu acho que seria interessante a gente complementar. Larissa, vamos tentar. Clique em apresentar agora. Cliquei. Uma janela. Cliquei. Compartilhar, né? Isso, compartilhar. O seu PowerPoint está aberto? Está aberto. Não está compartilhando ainda. Meu PowerPoint está aberto. Larissa, quando você clica em apresentar agora uma janela, vai aparecer uma telinha branca. Você tem que clicar nesse desenho da telinha branca que vai aparecer confirmar em azul. Só confirma quando você clica, que quando está azul, confirmar. Tenta de novo. Tá. E se você tiver com, pode tentar clicar também na tela inteira. Aí, agora está entrando, Larissa. Foi? Foi. Agora, tenta abrir o seu PowerPoint, nós só estamos vendo nós mesmos. Meu PowerPoint está aberto para mim, para vocês, não?
Não, então faz o seguinte, sai, descompartilha. Peraí. Põe parar a apresentação. Clica parar a apresentação e a gente vai de novo, só que a gente vai para a tela inteira. Então, vamos lá, apresentar agora. Espera aí um pouquinho, que eu acho que meu PowerPoint fechou. Só um minutinho. Tudo bem. Só um pouquinho, peraí. Meu computador deu um problema e esse computador aqui, não tem quase nada nele. Eu peguei um pendrive. Tá, então abri de novo. Apresentar agora, só que aí clica na a tela inteira. A tela inteira. Clica no quadrado, né, para poder compartilhar. Ok. Pronto. Tá aparecendo para vocês? Agora vai entrar, já entrou. Agora, você pode colocar ele no modo apresentação, do lado do 97%, embaixo na barra. Aí, ótimo. Maravilha, Larissa. Posso começar? Pode sim. Então, Covid-19 na gravidez é a paciente SGA, 25 anos, feminina, casada, trabalhadora rural, procedente de Água Clara, Mato Grosso do Sul. Então, ela veio encaminhada aqui para o Hospital de Três Lagoas. Antes de continuar a aula, eu vou falar algumas coisas. Eu tinha poucas informações da paciente, eu quase não tinha informações sobre o pré-natal, e eu entrei em contato com o pessoal, entraram em contato na reunião que a gente fez aqui com o pessoal de Campo Grande, eles entraram em contato e o pessoal de Água Clara me mandou algumas informações de como foi o pré-natal. Então, ela é uma paciente que uma gestação de 20 semanas, 5 meses, e ela fez 3 consultas de pré-natal, os exames, nenhuma alteração importante. Eu não tive acesso à cópia dessa carteirinha, eles não tinham, não me enviaram, eu pedi e não tinham a cópia. De antecedentes pessoais que a paciente tinha era obesidade. Então, o pré-natal, pelo que eles me passaram, foi tudo ok. Ela teve 3 consultas, número bom para quem está de 5 meses, né? Então, antecedentes obstétricos é a terceira gestação, um parto normal e uma cesárea. Ela teve pré-eclâmpsia grave nas 2 gestações anteriores e parto prematuro devido à pré-eclâmpsia. Antecedentes pessoais, é uma paciente obesa, obesidade grau 3, peso de 132 quilos e altura de 1,65 e IMC de 48. Então, essa paciente foi admitida aqui no hospital de Três Lagoas. Então, vou contar rapidinho a história dela em Água Clara, que eles me mandaram. Essa paciente procurou o hospital de Água Clara no dia 5, com sintoma de tosse, dificuldade para respirar e febre. No dia 5, foi coletado um teste rápido e veio um resultado negativo. No dia 6, a paciente evoluiu com uma piora, então ela estava um pouco dispneica já no dia 6. E no dia 5 eles coletaram o teste rápido e fizeram também o PCR. No dia 6, essa paciente piorou um pouquinho, apresentou uma taquipneia e continuou lá no hospital internada. Eles não me falaram as condutas que foram feitas lá, quem me passou as informações foi o enfermeiro. Mas acredito que deve ter ficado em O2, essas coisas mais básicas assim. No dia 7, a paciente teve uma piora importante, evoluiu com dispneia importante, taquicardia e febre, foi quando a Água Clara entrou em contato com o Três Lagoas solicitando a vaga para essa paciente. Então, essa história é da admissão da paciente aqui já no hospital. Na verdade, assim, eu não atendi essa paciente, nós da obstetrícia, a gente só fez a avaliação dessa gestante. A maioria das evoluções que estão aqui são da UTI, certo? Então, a queixa principal era uma tosse seca e falta de ar. Paciente encaminhado do município de Água Clara, relatando tosse seca, acompanhada de febre aferida de 39 graus Celsius, mal-estar geral,
que havia iniciado há 4 dias, apresentou pior do quadro clínico há 2 dias, evoluindo com dispneia importante. Negava outras queixas, negava queixas obstétricas. O exame físico na admissão, frequência respiratória de 70, frequência cardíaca de 115, pressão 11,7, saturação de O2, 95% com catéter. Exame físico na admissão, regular estado geral, cianótica, anestésica, febril, taquipneica, pulmão sem alterações, coração também, membros sem alterações, raio-x de tórax, presença de dentificações difusas. Não foi feita tomografia, porque a paciente era muito obesa, então eles não realizaram o exame. Às 10 horas da noite, essa paciente foi encaminhada para a UTI, então aquela evolução que eu fiz antes foi a chegada dela no pronto-socorro aqui no hospital. Às 10 horas, essa paciente foi admitida na UTI, consciente, orientada, sem sedação. O exame físico sem alterações, a mesma coisa do exame físico da admissão. A impressão clínica, paciente taquipneica, com risco de pior do quadro respiratório por fadiga muscular. A conduta foi suporte de UTI e VNI. Medicações, eles entraram então com azitromicina, 500 mg uma vez por dia, enoxaparina e metilprednisolona. Dados iniciais, na UTI, essa avaliação agora foi toda no dia 7. Ela chegou aqui no hospital dia 7 e no dia 7 mesmo, à noite, ela já foi admitida na UTI. Então, pressão arterial 14/7, frequência cardíaca 113, frequência respiratória 50, temperatura 36,8, décimo 98. Ela tinha, então, Covid positivo, leucose do dia 5, aquele resultado que foi, aquele exame que foi realizado em água clara, leucócito normal, 7.000, plaqueta 233, creatina 0,4, ureia 13. Esse resultado aqui da lateral é uma gasometria, pH 7,4, PaO2 113, PaCO2 26. Os exames, urina uma alteração, hemocultura negativa, urocultura negativa, DHL 245, PCR 253, glicose 23, lactato 7, magnésio 1,9, potássio 3,6, sódio 143. Nenhuma assim, alteração importante no seu PCR e a urina, né? Aí a UTI solicitou a avaliação obstétrica. Essa é a avaliação que o obstetra fez. Então, uma gestação de 21 semanas, paciente sem queixas obstétricas, BCF presente, ultrassom obstétrico não tinha nenhuma alteração, gestação tóxica, feto único vivo, vitalidade fetal adequada, quantidade de líquido amniótico normal, placenta grau 1, BCF presente e regular. Segundo dia de UTI, essa evolução da manhã, então dia 8, a paciente seguia taquipneica, ansiosa, mantendo saturação de O2 acima de 92% com catéter de O2. A paciente não conseguia ficar com a máscara, não conseguia realizar a VNI, porque ela não tolerava a máscara. As medicações foram as mesmas, não teve alteração na prescrição. Ainda no segundo dia, avaliação vespertina, paciente evolui com taquipneia importante, com sinais de hipoxemia grave, necessidade de intubação orotraqueal e passagem de acesso venoso central. O exame físico continuava sem alterações, pulmão com aquela mesma descrição, coração também. Foi realizado lá na UTI mesmo, ultrassom obstétrico, BCF presente, não tinha nenhuma alteração. Impressão clínica, paciente grave, com pior da clínica, risco alto de morte materna e fetal. Aí coloquei os parâmetros ventilatórios, VC, FiO2 100%, frequência respiratória 20 e um pico de 10. Medicações, eles entraram então com ceftriaxona 2 gramas dia. Esses são os exames, sinais vitais, então, pressão arterial 14,8, frequência 101, frequência respiratória 20, temperatura 36,1, DEF 164, diurese 300, aqui uma outra gasometria, pH de 7,2, PaO2 pouco ácido, né, PaO2 84, PCO2 de 61, bicarbonato 24 e base excess de menos 4,7. Aí já o terceiro dia de internação na UTI, então foi no dia 9, isso tudo aconteceu em janeiro, tá?
Paciente sob sedação e intubação orotraqueal, apresentando alterações da gasometria e parâmetros ventilatórios. Exame físico, paciente sedado em uso também de propofol, fentanil e atacuri. Parâmetros ventilatórios, VCV, FiO2 de 90%, frequência respiratória de 25 e um pico de 12. Impressão clínica, paciente grave, com piora clínica, risco de mortalidade aumentada. Os exames, proteína C reativa de 160. Aqui eles fazem todos os exames todos os dias, né? Mas eu anotei os que tiveram alteração, tá? Dos primeiros. Proteína C reativa 169, DHL 406, leucócito 11.000, bastões 0, plaquetas 271, HB e HT sem alterações. Aqui uma gasometria, um pH de 7,3, já um pH melhor, né? PaO2 86, PaCO2 50, bicarbonato 24 e Base-Exeg menos 1,9. Pressão arterial 15,6, frequência cardíaca 92, frequência respiratória 26, temperatura 37,2 e diurese ok. Quarto dia de internação na UTI, então dia 10, essa evolução diurna, paciente apresentando piora da função pulmonar, apresentando hipoxemia refratária a altas concentrações de O2, FI de 100%. Foi feita uma avaliação estética, batimento BCS presente, 146 batimentos por minuto. O exame físico ainda se mantinha sem alterações. Impressão clínica, paciente grave, com risco alto de mortalidade materna e fetal. Parâmetros ventilatórios, VCV, VC, 310, FiO2 100%, frequência respiratória 30, PIC de 14. Paciente, aí aqui eles optaram por colocar a paciente em prona, porque ela estava apresentando piora mesmo com FI 100%. Então, o paciente mesmo em prona apresentando dessaturação importante, acidose respiratória e hipercapnia. Então, os exames dela, TGO, TGP, que não tinham sido solicitados, foi solicitado agora pela primeira vez, 39,25, lactato 8, magnésio 1,5, glicose 208, CPK de 700, CKMB 35, hemoglobina, leucócito, plaqueta e ureia, mais ou menos a mesma coisa, né? A ureia subiu um pouquinho. pH, a gasometria, pH de 7,4, PaO2 de 105, PCO2 43, bicarbonato 26, Base-Exeg mais 2. Aqui já o quinto dia de internação, dia 11 de janeiro, paciente estável hemodinamicamente, porém com hipoxemia e necessidade de alta FI, e aqui nesse dia ela começou então a apresentar febre de 39 graus. Neurológica, paciente sedada, com fentanil, atacuri, propofol. Medicações eles mantiveram as mesmas, exame físico sem alteração. Impressão clínica, paciente grave com risco alto de mortalidade. Parâmetros ventilatórios, VCV-VC 310, FiO2 60%, frequência respiratória de 30, PIP de 14. Exames, ureia de 41, subiu um pouquinho, proteína C reativa 50, glicose 194, DHL 10, ou lactato 10, desculpa, DHL 483, leucócitos 14.000, a gasometria, o pH de 7,2, PaO2 de 145, PaCO2 67, bicarbonato 31 e Base-Exeg mais 2. Aqui eles fizeram uma correção nos parâmetros ventilatórios da paciente e depois repetiram a gasometria depois da correção dos parâmetros. Aí a paciente já estabilizou mais, então depois da correção dos parâmetros ventilatórios, um pH de 7,2, PaO2 55, PaCO2 de 76, bicarbonato 33 e Base-Exeg 4. Sexto dia de internação na UTI, a avaliação matutina. Espera só um pouquinho, que eu acho que... Sexto dia na UTI, paciente grave, estável hemodinamicamente, exame físico sem alterações, manteve a mesma coisa, parâmetros ventilatórios VCV, CV 310, FiO2 de 80%,
frequência respiratória 38, um pico de 15, pressão arterial 16,6, frequência respiratória 38, uma frequência cardíaca 132 e aqui com febre, né, de 39,6. Exames, a gasometria pH 7,2, PaO2 92, PaCO2 de 68, bicarbonato de 30, base excess 1,2. Nesse mesmo dia que à noite, a paciente evoluiu então com uma instabilidade hemodinâmica, apresentou uma hipotensão importante, com necessidade de droga vasoativa. Nesse momento, a paciente tinha uma pressão de 7,3, quase praticamente 7,4, né? Frequência cardíaca 133, temperatura 38,4. Eles entraram com droga vasoativa, mesmo assim a paciente não respondeu, se manteve hipotensa, evoluiu com parada cardiorrespiratória e foi a óbito por volta das 23 horas. E é isso. Eu estou com... É uma paciente grave, na verdade, né? Ele ficou muito tempo, ficou todos os dias na UTI. E a gente... não sei, assim, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Interrompe a sua apresentação, que aí eu acho que entra mais gente na tela. Aí eu acho que a gente tem algumas coisinhas que a gente pode perguntar, sim. Né? Vou voltar aqui, peraí. Aí. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Wendel, sou coordenador da atenção primária de Água Clara. A Carita é a coordenadora da vigilância em saúde no município de Água Clara. Gostaria de parabenizar a doutora por essa brilhante apresentação, né, por essa descrição dos fatos, né? Dona Hilda... Ai, que bom que vocês estão online, vocês podem passar várias informações para nós. Oi, Wendel, acho que travou um pouquinho. Agora sim, vai. Nós estamos pelo meu celular e o celular então me ligaram aqui. As nossas informações também são algumas informações muito vagas, porque como a doutora colocou, essa paciente ela é da zona rural do nosso município, e nós temos uma extensão territorial muito grande. Essa paciente ela é vinda do estado de São Paulo, e ela veio mudar para o nosso município há pouco tempo. E agora, até mesmo após o óbito dela, nós tivemos algumas dificuldades para colher mais informações, juntamente com a coordenadora da Vigilância em Saúde, porque o cônjuge, né, até então viúvo, já está casado novamente. Né? Esse óbito foi em janeiro, e aí a gente sentiu uma dificuldade muito grande de coletar mais informações. Né? A dona Hilda me instruiu, sempre muito prontamente, ativa, a dona Hilda, falou, Wendel, colhe, monta uma história. E nós nos deparamos com essa situação de tentar levantar mais informações sobre isso. O que a gente sabe, eu acho que é o que a doutora explicou, está muito bem explicado, era uma paciente obesa, com IMC acima de 40, estava no seu terceira gestação, e era uma paciente com pré-eclâmpsia. Né? Ela foi atendida na nossa rede, fez 3 consultas de pré-natal, duas com o doutor Diogo e uma com a enfermeira do ESF, né? Então, ela, na última consulta, foi em dezembro, igual eu passei para a doutora, né? As informações, foi a última consulta dela em dezembro. Depois, o que eu consegui falar com a atual esposa do viúvo, ela relatou que ele falou assim, que a esposa passou mal na fazenda, achando que era dengue, e veio para o município dia 5. Dia 5 foi coletado o suave dela, dia 6 chegou o laudo positivo. Então, eu conversei com os médicos, o doutor Fábio e o doutor Wilton, que levou ela em vaga zero, falou que ela não evoluiu bem, que ela já veio com piora, falta de ar, dispneica, saturando baixo, tiveram que realmente
pedir a vaga e levou ela para fora dia 7. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na consulta dela de pré-natal, ela já estava apresentando hipertensão? Ela ficou hipertensa crônica depois dessas 2 pré-eclâmpsias? Sim. Ela já era uma paciente hipertensa. Tá. Já era uma paciente hipertensa. E até a dona Hilda pediu para a gente saber dos filhos. A última notícia que eu tive é que a criança de 3 anos irá morar com eles na fazenda. E acho que o mais velho não. O mais velho vai ficar com a mãe da Sabrina. Tá. Eu queria só que a gente olhasse um pouquinho, né, a história dela aqui. O exame físico dela na entrada, na admissão, passa para a gente, Larissa, acho que você tem que passar mais 2. Aí chama muita atenção uma coisa aqui que está um pouquinho... essa frequência de 70, né? A gente já vê o quanto ela está descompensada aqui, né? E essa saturação de 95 com o catéter, é até difícil da gente considerar que pudesse estar mesmo com 95 pela frequência respiratória que ela está, né? Mas talvez estivesse com a máscara não reinalante, alguma coisa assim. E aí uma coisa importante para a gente dizer, assim, quanto tempo gente, de viagem de Águas Claras? Dá 1h30 de viagem. 1h e pouco, né? 1h30. 1h30 de viagem. Porque esse é outro problema grave que a gente tem também, né? Que é o transporte, né? Nosso atendimento é muito... A nossa referência é a cidade de Três Lagoas, né? Nosso atendimento é o atendimento básico mesmo. Quando o paciente agrava, né? A gente tal de vaga. E aí uma coisa que é interessante para a gente colocar, né? Como vocês têm um tempo para chegar em Três Lagoas, se começar a sentir dispneia, se começar a precisar de catéter, já tem que mandar, viu, gente? Porque senão acaba complicando mesmo, né? A gente vê que ela já chegou bem ruim, né? Já é uma situação mais complicada, né? Nós estamos regulando vaga, inclusive nessa última segunda onda, né? Deixa aí. Tá vendo? Agora a gente está regulando pacientes até para Corumbá, que dá 800 quilômetros aqui. A gente sabe da superlotação. Quando sai para Três Lagoas, ainda é uma vantagem. Até mais distante que isso. Tá. Agora, doutora Rosana, eu acho que eles esqueceram de colocar que ela tinha ido visitar um parente em São Paulo. Então, ela teve contato já lá em São Paulo. Quando ela voltou para a fazenda, pelo menos é o relato que eu ouvi de vocês, quando ela voltou para a fazenda, ela já voltou provavelmente contaminada lá de São Paulo, né? É o que tudo indica, dona Hilda. Pelos primeiros sintomas dela, tudo leva a crer que foi as festivas de final de ano, no qual ela reuniu com a família dela no interior de São Paulo. E o que a doutora Rosane vai frisar, e que eu friso muito com vocês em cima do manual, é voltar à história, né? Então, quando você volta à história, você tem a condição de, pelo menos, dizer quando foi o provável início dessa doença, né? Então, provavelmente, ela já veio, se vocês aí, eu insisti, mas pelo jeito, à medida que esse senhor casou, parece que ele não quis mais entrar em contato com vocês, né? E aí a gente insiste da importância de investigar um óbito, quanto mais rápido você escolhe a informação mais precisa, na medida que se atrasa, essa família se dissolve, como essa dissolveu completamente, era de fato a gente ter ideia de quanto essas pessoas quantas pessoas a gente provavelmente teve contaminada. E ela ficou no hospital, e eu insisti com vocês também, se quando ela foi para esse hospital, ela não teve contato com outras pessoas. E se o marido também, se teve outros contatos nessa fazenda com ela, né?
porque aí a gente monta a cadeia de transmissão da doença, que a gente insiste tanto com vocês. Boa tarde. Eu queria contar algumas coisas, vou perguntar até para a Larissa. Ela disse que, na verdade, essa paciente foi atendida pela UTI, né, pela clínica, e a GEO só fez uma avaliação, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pontuar algumas coisas que já mostrariam para a gente, logo na entrada, os fatores de risco que essa paciente tinha para uma evolução ruim da doença, né? É uma paciente que, apesar de jovem, tem 25 anos, ela tinha uma obesidade grau 3, que a gente sabe que é fator de risco, uma hipertensão crônica também, teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, mas já estava com o diagnóstico de hipertensão nessa gestação. Como a doutora Rosana falou, frequência respiratória na chegada dela para vocês estava como 70, depois da admissão dela da UTI, uma frequência respiratória de 50, é uma frequência respiratória muito elevada, tá? E pelo que eu entendi na evolução, não sei se foi isso mesmo, ela ficou só com o catéter, fazendo alternância com o VNI. Foi isso que aconteceu, Larissa, você sabe? Isso, ela não, foi isso que eu entendi nas evoluções. Ela não ficava com a máscara, ela tirava. A paciente não tolerava o VNI. Ela não tolerava o VNI, mas ela não foi usar Venturi, nada, nenhuma progressão do catéter? Nas evoluções aqui, eles colocaram, que não está tão claro, não ficou tão claro assim para mim também. Sim. Nas evoluções. Tem momento que eles falam que ela estava em uso de máscara não reinalante, depois eles colocam um catéter de O2. Aí para mim também ficou confuso de entender. Entendi. Eu só chamo a atenção porque é uma frequência respiratória muito elevada para a gente manter o uso do catéter, né? O máximo que a gente consegue com ele é 5, 6 litros, e mesmo que ela tivesse mantendo uma saturação de 95, como foi descrito, que eu acho um pouco difícil, mas mesmo se fosse isso, já seria indicação de progressão pela frequência respiratória elevada, né? É importante também lembrar que essa é uma gestação não viável ainda, né? Então, apesar da gente sempre pensar nos dois, ainda a gente está na fase do prioridade materna. Salvar a mãe. Então, poderia talvez ter sido um pouco mais agressiva, não sei se o pessoal daí da UTI tinha recurso, ou se eles ficaram um pouco incomodados por ser gestante, porque tem esse problema também, né? E eu acho que talvez tenha atrasado um pouquinho a intubação. É uma paciente que já teria a indicação de intubação assim que ela chegou e não foi compensada, né? Então, quando eu li, eu pensei exatamente a mesma coisa que você, mas como eu sou obstetra, né, eu pensei, nossa, eu intubaria, para mim também já tinha indicação. Larissa, a gente é obstetra, mas a gente pode se meter nisso sim, viu? Mas a gente é médico, né? Tá autorizado, todo mundo a se meter na vida dele. O que a gente olhando aqui, a gente tem essa ideia mesmo, né? E aí eu queria compartilhar uma coisa com vocês que a gente está vendo com muita recorrência, né? As pessoas dizendo, a paciente está ansiosa, ela não tolera VNI, ela não tolera... Se ela está ansiosa desse jeito, pode ser baixa de oxigenação, tá? Então, às vezes, o paciente fica agitado, exatamente porque ele não está oxigenando bem, né? Quando você começa a conversar com a pessoa e a pessoa não consegue entender o que está acontecendo, ou ela não consegue se acalmar, você tem que pensar na possibilidade disso ser uma queda mesmo da oxigenação. E se ela não suporta a VNI, se ela não suporta uma máscara, a gente só tem uma opção, tem duas. Ela pode ir para um catéter nasal de alto fluxo, mas, na verdade, o catéter nasal de alto fluxo ele é pouco disponível. Então, se eu não tenho catéter nasal de alto fluxo, eu tenho que ir para a intubação. O que a gente está vendo no Covid é que foi de uma época onde se intubava todo mundo, chegou e intubou, né? Que foi o começo do Covid, para agora um momento que parece que ninguém quer intubar ninguém. Então, a gente tem só que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Já chama a atenção também que no raio-x de tórax dela, ela já chega, né, com consolidações, né? E ela ia evoluindo para isso. Uma coisa que a gente queria saber um pouquinho mais também, ela foi pronada uma vez só?
Na descrição, nas evoluções, ela foi colocada em prona. Assim, eles não falam mais nada, só fala que ela foi colocada em prona no dia 10, se eu não me engano, né, da evolução. E eu acho que eles... Eu não sei, na verdade, falar, porque tem uma evolução só, paciente colocado em prona. Devido à piora dos parâmetros ventilatórios. Só fala isso. Tá, então, na verdade, o que você consegue passar pra gente é que, a princípio, só tem essa descrição de que ela foi pronada e ponto, né? Isso. Tá, a gente está avaliando os exames que você mostrou também, Larissa, a gente consegue ver que ela tinha um PO2 baixo, né? E quando a gente faz aquela reação do... Na primeira, qual gasometria? Que é a primeira de entrada. Ela tem uma gasometria que você me passou, acho que do dia 7, que já tinha um PO2 de 113. Isso, essa que está na tela agora, do dia 7, dados iniciais da UTI. Isso, ela tinha um PO2 de 113 já, e foi quando foi indicado, acho que desse dia, do 7 para o 8, que foi indicada a intubação dela, né? Ela foi intubada no dia 8. Isso, foi intubada no dia 8. Quando a gente dá uma olhada nesse pH que parece pós-intubação que você passou, ela tem um pH de 7,2 com PO2 de 84, e estava com FIDIA2 de 90 para 100. 2 vezes mostrou um que estava 100%, outro 90%, isso. Quando a gente olha, isso, esse mesmo, esse daqui. Quando a gente olha e vai fazer a relação, para a gente poder fazer a decisão se tem indicação de prona ou se não tem, a gente faz o valor da pressão de oxigênio na gasometria sobre a porcentagem de oxigênio que está sendo oferecida. Então, seria o PO2 sobre FiDO2. Nesse caso, ela estava com 84 sobre 100%, seria uma relação de 84, né? Que para a gente é muito baixa. A gente considera a indicação de pronação da paciente já abaixo de 150 dessa relação. Tá? Também não sei se foi o caso aí, que a gente costuma ver em alguns lugares também, que tem uma dificuldade das pessoas aceitarem a prona de gestantes, né? Muitas vezes acreditam que por ser gestantes elas não podem ser pronadas, mesmo nesse caso em que ela era uma gestação inviável, mas com esse valor de PO2, a gente já conseguiria ter já teria uma indicação de pronação logo pós-intubação dela. Uhum. Tá? Tá. Não é sempre que as pacientes respondem, mas a gente vê que na grande maioria elas acabam tendo uma resposta importante da pronação. Elas podem ficar 16, 18, até 24 horas pronadas. Tem um jeito específico que a gente prona gestante por causa do abdômen, a gente coloca o coxinho em volta. São várias pessoas que precisam para fazer a prona, principalmente porque essa paciente era bem obesa, né? Acho que precisava de uma ajuda extra aí. Mas a gente está tendo um resultado bem positivo com pronação de gestantes, mesmo com idade gestacional mais avançada. E outra coisa importante para a gente falar também da pronação, a gente pode pronar várias vezes, se for preciso, né? E pode pronar por um tempo grande. Então, geralmente, vai ficar de 16 a 20 horas pronado. Tá? Aham. Então, isso também eu acho que é uma coisa que dá para a gente ir discutindo e tá colocando, né? E aí, uma outra coisa que chama atenção também é que, à medida que vai piorando o pH, a PaO2, o PCO2 também vai subindo, né? E o PCO2, quando ele vai subindo muito, ele dificulta as trocas do feto para a mãe. Então, o feto não consegue mais passar o CO2, e ao não passar o CO2, ele acaba fazendo uma acidose metabólica, e é isso que dá óbito fetal. Uhum. Se você reparar nessa gasometria que ela tem pós-intubação, é um PCO2 de 61, tá? Que é bem alto. Mesmo para um feto pequeno, que ainda não tem uma necessidade tão grande de oxigênio, as trocas ficam bem dificultadas com isso. A gente tolera PCO2 até 45 para considerar que o feto ainda consiga fazer as trocas que ele precisa. Mais alguma coisa, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer colocar alguma pergunta? Larissa? Eu não. Sim, pergunta nenhuma.
Eu acho que esses casos angustiam muito a gente, né, Larissa, como obstetra, porque está bem longe da viabilidade. O que a gente acaba contribuindo, eu acho que só é importante a gente falar assim, o que a gente consegue contribuir é passar na UTI, ver se tem BCF, se não tem, né? Olhar a quantidade de líquido amniótico, porque se a gente deixar com pouco líquido, se a paciente fizer um balanço hídrico muito negativo, pode dar oligoâmio. E conversar um pouco com os intensivistas sobre essas questões, né? De quais são os parâmetros que a gente acha que deve ficar e estar sempre atento, né? Uma coisa que eu acho que a gente pode dividir com vocês, gestante faz mesmo muita taquipneia. Tá? Então, às vezes, entuba mais pelo cansaço do que pela saturação cair mesmo. Tá? Ela já chegou bem cansada, né? E às vezes chega cansado demais também pela viagem, né? Às vezes a gente dá um tempinho ali, mas viu que não está melhorando, e com frequência de 70 é muita coisa, né? É lógico que é uma paciente que chegou muito grave, né? A gente tem que olhar para isso também, né? Pode ser que tudo isso que a gente está sugerindo não mudasse em nada o prognóstico que ela teve. Tá? Mas eu acho que uma coisa importante para a gente compartilhar com todo mundo, e eu acho até que a gente precisa, como profissional de saúde, conversar um pouco mais com os nossos pacientes, porque a forma como foi colocado na mídia, né, de que 80% de quem intuba morre, deu a impressão para muito paciente que ele não pode ser intubado, porque se ele for intubado, ele vai morrer. Então, isso está uma coisa bem complicada mesmo, né? Hoje eu tive que parar uma discussão que eu estava na Secretaria de Saúde daqui para subir na UTI para conversar com uma paciente que não queria intubar de jeito nenhum, né? Então, acho que é importante a gente estar compartilhando isso também, porque a gente tem visto que muitas gestantes e puérperas, aqui ela foi cuidada, ela foi intubada, né? Mas a gente está vendo muita gestante puérpera que acaba falecendo sem ser intubada. Então, uma situação bem complicada para a gente mesmo. Não sei se o Wendel ou se a Hilda querem completar alguma coisa, ou mais alguém que está aqui com a gente. Olha, eu gostaria de complementar, assim, agradecer o apoio da doutora, a equipe de Três Lagoas, que nos dá esse suporte, né? Infelizmente, nessa situação fatídica, né? A gente fez o que a gente podia, né? Na nossa baixa complexidade. Travou, Wendel. Uma paciente que, como vocês podem observar, tinha algumas comorbidades. E a gente vai seguir vigilante. O que a gente tem que fazer a partir desse momento é seguir vigilante para que a gente possa, de uma maneira, acabar, sair logo desse loop infinito, né, que é essa pandemia. Estamos à disposição. Igual você, Wendel, eu estou achando que a gente não está na terceira onda, a gente não saiu da primeira, né? Está todo mundo cansado mesmo. Né? Eu acho que se a gente olha para todo mundo aqui, todo mundo é guerreiro demais, né? Por estar continuando trabalhando, mas está todo mundo muito cansado mesmo. Sim. Né? Mas a gente vai continuar lutando e fazendo o melhor que a gente pode, né? Se Deus quiser. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Tudo bem? Larissa, gratidão enorme a você por compartilhar o caso com a gente, tá? Sei gratidão, que obrigada. Não é fácil aí continuar o trabalho, né? Doutora Rosana? Oi, Hilda. Eu queria aproveitar, e que tem bastante já pessoas aí, a importância da gente, apesar da gente divulgar, a importância do protocolo, do manual, porque o manual é a receita, assim, quando a senhora diz assim, não esqueça que a gente tem que encaminhar essa gestante o mais rápido, antes, assim que você põe
ela necessita do oxigênio, ela já ser encaminhada. Então, o próprio protocolo já traz isso. E, mais do que nunca, o checklist que a atenção tem que fazer na hora que, naquele serviço que eles estão elegendo, que é o serviço de atendimento da Covid, para a gestante, o checklist que vai salvar as vidas das nossas gestantes. Então, assim, infelizmente, a gente está tendo praticamente a cada 3 dias um óbito de gestante ou puérpera. Nós já estamos com 29 óbitos maternos. No passado, nós fechamos o ano todinho com 16 óbitos maternos, e desses, 19 são por Covid. E a grande preocupação agora nossa, é que o próprio Ander, ele falou aí, é que nós não temos mais leitos de UTI no estado. Então, a Água Clara é muito perto de Três Lagoas, uma hora que era uma referência. Agora, se ele não tiver, ele vai ser transferido para Corumbá, que é mais de 1.000 quilômetros. Na capital não tem leito, tem filas imensas de mulheres, tanto gestantes como outros, esperando o leito. Então, assim, o que a gente está pedindo é para que aquele vídeo que fala da orientação que nós temos que dar para as nossas gestantes de puérpera tem que ser usado pela atenção básica, que a gestante tem que parar de fazer o chá de gestante, infelizmente elas continuam, tem que parar de receber as visitinhas e tem que parar de viajar. A gestante continua viajando, a gestante continua participando de festas familiares, né? Então, um município pequeno como Água Clara, eu acho que no máximo, quantos por ano? Eu acho que é em torno de 100, eu acho que nem chega a 100 gestantes por ano. É importante a gente seguir diariamente a gestante, não importa se ela está com Covid ou sem Covid. O grupo, os agentes comunitários têm que fazer grupo de WhatsApp com as gestantes para saber se elas estão com dificuldade. E a doutora Rosana falou hoje de manhã, que eu estava ouvindo lá no seminário de São Paulo, que a gente tem que perceber quando ela fala diferente. Então, eu queria que a senhora frisasse isso que a senhora falou hoje lá, que eu acho que aqui tem várias pessoas da atenção básica e que é o momento agora da gente esquecer os nossos cansaços e realmente cuidar dessas gestantes da puérpera, se a gente quiser manter um pouco esse óbito materno não tão grave quanto está. Nós estamos com quase 100 e poucos, a razão de 100 e poucos. Elas não estão morrendo só por Covid, elas estão morrendo por hipertensão, elas estão morrendo por hemorragia pós-parto, porque tudo isso distanciou a assistência, né? Então, a gente pede também aos obstetras, e a gente está fazendo na semana que vem, um grupo, a doutora Vanessa, que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, nós vamos fazer novamente uma live com todos os municípios da região, com todos os médicos da região, para falar do protocolo, porque aquilo ali é uma receita, a gente vê se seguir aquela receita, quem sabe a gente erra menos. Tá? Aí o doutor falando, eu queria que você só frisasse alguns conselhos que você deu hoje de manhã, que era importante para o grupo que está aqui, principalmente o grupo da atenção básica, ouvir o que você falou em relação, quando eles falam com a gestante, como eles observam que ela está iniciando alguma alteração. Tá. O que a Hilda está falando, então, primeiro, só para dizer para vocês, a Karen já colocou aqui no chat, né, o link tanto para o manual quanto para as videoaulas que a gente tem. Yurian, já te dou a palavra, tá? A outra coisa que eu acho importante e que a gente comentou de manhã é o seguinte: se a gente tem uma paciente que veio, nos procurou por sintoma de Covid, e a gente colheu o PCR dela, a gente precisa fazer ligações telefônicas para essa gestante, para saber como ela está, tá? Por quê? Porque a hipoxemia do Covid, às vezes a pessoa não percebe que ela está com baixa oxigenação, com baixa saturação.
E uma forma que a gente tem em ligação telefônica de perceber é quando a gente fala com a pessoa e a pessoa está com a fala entrecortada, tá? Então, acho que isso é uma dica. Se você ligou, a pessoa, você está bem? Estou bem, mas só que quando ela fala, ela vai entrecortando a fala, essa paciente tem que ser convocada para vir para a unidade de saúde, porque essa paciente não está bem. Ela está achando que está bem, mas ela não está bem. Tá? Então, essa é uma dica simples, que a hora que a gente liga para a paciente, agora não tem jeito, gente. A paciente veio e contou que tem sintomas, a gente vai ter que seguir essa paciente até acabar o prazo do isolamento. No ano passado, a gente tinha piora, principalmente do 7º ao 10º dia. Nesse ano, a gente está vendo a piora um pouco mais tardia. Tá? Então, a gente tem que continuar seguindo essa gestante até, pelo menos, lá, ela vai piorar lá para o 9º, 10º dia, então tem que sempre estar seguindo essa gestante. E presta muita atenção com o jeito que a paciente fala, e se a paciente estiver na sua frente, frequência respiratória de relógio, tá? Então, a gente põe o relógio ali, marca o tempo e vê quanto está a frequência respiratória. Porque é muito fácil a gente achar que está com menos do que realmente está. Então, isso são algumas coisas que a gente pode estar falando. Yurian, quer fazer algum comentário? Oi, doutor Yurian. Só um comentário rápido. Só não esquecer do dia de hoje, que é muito importante para repetir, que hoje, 28 de maio, é o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. E em homenagem ao dia de hoje, nós temos que temos que aumentar mais nossos conhecimentos, temos que pegar esses manuais e fazer de tudo porque chegue lá na atenção primária, e entre todos, intensivistas, obstetra, atenção primária, lograr de reduzir a mortalidade materna. Muito obrigado. Obrigada a você de estar lembrando isso, né? Muito significativo hoje a gente está discutindo um caso de morte materna, e com um grupo que eu sei, eu conheço o trabalho de vocês, da Hilda, né? Já tenho acompanhado já há alguns meses, sei do esforço que vocês têm feito para reduzir essa morte materna, mas vamos achar uma forcinha a mais aí no fundo da alma para a gente continuar trabalhando e lutando para reduzir essa morte materna. Tá bom? Larissa, quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer, obrigada. Eu gostei muito de participar, foi enriquecedor para mim. Só agradecer. Obrigada a você. Eu queria agradecer a Larissa pela apresentação. Eu sei que ficou um pouco complicado em alguns serviços, como o de vocês, em que a obstetrícia não tem tanto acesso aos pacientes assim, quando elas estão na UTI, que a conduta fica sendo dada por eles, né? Mas como a doutora Rossana mesmo falou, eu acho que com essa pandemia a gente aprendeu pelo menos isso, que somos geólogos, mas somos médicos, como você mesma disse, né? Então, tem que dar pitaco, pode dar pitaco, tem muita coisa que a gente consegue fazer para melhorar o prognóstico, tanto materno como fetal dessas pacientes. Então, eu acho que vale a pena a gente dar cara a tapa mesmo nesses casos. Gente, era isso, no mais eu só queria parabenizar vocês, tá? Pelo trabalho que vocês têm feito. Hilda, é sempre um prazer estar com você, tá? Eu acho que tem... Só tem uma pergunta aqui que eu não vou deixar de responder, né? É sempre a mesma: vacina para gestantes sem comorbidades. Recomenda-se e não proíbe. Na verdade, eu acho que isso nós vamos acabar, espero que em pouco tempo, tendo liberação de vacina para gestantes sem comorbidade também. É justo que comece por quem tem comorbidade, mas a gente espera que com a disponibilização de mais vacina a gente consiga avançar nisso também. Tá bom? E vamos continuar aí com força trabalhando para a gente sair logo dessa onda que não se acaba. Tá bom? Bom fim de semana para todo mundo e bom descanso. Tchau, tchau. Gente.